Eu queria pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no Salmo de número 42. Nós vamos buscar extrair do texto aquilo que o próprio Senhor tem a nos dizer, buscando entender o texto dentro do seu contexto, mas também sobre o que o Salmo tem para nos dizer hoje. Eu gosto muito dos Salmos. Eu lembro que na antiga igreja que eu pertencia, a gente fez uma abordagem lá dos 150 Salmos, né, expositivas, e foi uma benção, porque os Salmos, como Calvino fala, né, ele expressa a anatomia da alma humana. Então, todos os sentimentos, necessidades, ansiedades, né, perseguições, mas também louvor, glória a Deus, estão expressos nos Salmos, né? Então, a gente tem um inário inspirado na Escritura Sagrada, que a gente pode e deve usufruir, fazer uso dele, e muitas vezes a gente se esquece, ou trocamos, né? Não somente nos nossos louvores, mas também nas nossas devocionais e nos nossos entendimentos diários. Então, eu queria, com os irmãos, nesse primeiro salmo que abre aqui o livro de número 2 dos Salmos, né, que é dividido nesses 5 livros, chamado de Pequeno Pentateuco, e aqui o Salmo de número 42 abre, né, esse salmo, esse segundo livro dos Salmos. Vou ler com os irmãos, e assim diz a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, né, essa parte itálica já faz parte do texto inspirado, então é importante, o salmo começa do texto inspirado, que é ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Coré. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiavas em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no Monte Hermon, no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: teu Deus, onde está? Porque está abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Vamos orar. Pai nosso, Deus amado e bendito, a sua presença no seu povo se encontra nessa noite. Nosso desejo, ó Deus, é sermos transformados pela sua palavra. Não há capacidade alguma em nós de compreendermos o texto por nós mesmos. E ainda, ó Deus, que compreendamos, jamais ele se tornará frutífero em nossas vidas sem auxílio do teu Santo Espírito. É nesse momento que pedimos a intervenção do Senhor, para que nós entendamos entendamos a sua palavra e passemos, ó Deus, a viver por ela, para ela. Queremos ser transformados por ela, Deus, e somente o teu Espírito Santo é capaz de fazê-lo em nossas vidas. Obrigado, Pai, pelo teu povo que aqui está presente e conosco. Essa é a nossa oração. Amém. Meus amados, mais uma vez, né, se os salmos expressam a anatomia da alma humana, como diria Calvino, este salmo deve ser justamente a prova disso, porque ele expressa um dos maiores dilemas que o ser humano pode experimentar, pode enfrentar. E que dilema que eu estou falando? O dilema entre a fé e a razão. Porque aqui, meus irmãos, há um diálogo constante, onde a racionalidade ou a razão questiona a fé e a fé sempre responde ao questionamento da razão. Pensa comigo que nos versos número 1 e número 2,
A fé vai iniciar com desejos santos diante de Deus e da comunhão com o Senhor. Já a partir do verso número 3 e número 4, a racionalidade reclama da chamada escuridão e aqui da situação nebulosa presente e agravada por causa da lembrança das alegrias passadas. A fé, então, no verso número 5, passa a silenciar as queixas com a certeza de um bom resultado no final de todas as coisas. O Senhor sempre tem um final feliz para o seu povo. A fé responde dessa forma. Já no verso número 6 e 7, a racionalidade vai renovar as queixas ou as argumentações acerca dessa escuridão e do estado de melancolia presente na vida. É interessante porque no verso número 8, novamente, a fé vai responder levando esse ânimo, independente de qualquer outra coisa, com a esperança de que o dia raiará, ou seja, terá um novo dia. As misericórdias do Senhor serão vistas novamente quando o dia raiar. Já no verso número 9 e 10, a racionalidade novamente vai repetir as suas lamentações de outrora. Então, como veredito final, a fé tem a sua palavra final. E no silenciar dessas queixas, dessas indagações da racionalidade, e apesar de sempre quase assumir o tom da mesma, né? Está lá no verso número 5, parece uma repetição daquilo que foi dito. Ela agora assume o comando e mostra que o novo dia sempre nos faz nascer o Senhor. Esse Salmo de número 42 é belíssimo, né? Porque, meus irmãos, existem sempre momentos na vida de um cristão que realmente parecem ser sombrios. Cristão verdadeiro passa por momentos que parecem ser sombrios. Momentos que muitas vezes nós olhamos e parece não haver solução imediata para aqueles nossos problemas ou para a nossa perseguição que enfrentamos ou para a luta diária da nossa vida. Parece que, de alguma forma, o Senhor, em seu alto trono, nos abandonou. Passamos por momentos de tristeza profunda. Isso é lícito, isso é normal, isso é comum à vida humana, é comum ao ser humano, é comum ao cristão, onde parece que muitas vezes perdemos o senso de direção da nossa vida. Você vê a quantidade de pessoas tratando questões psicológicas, nós temos inclusive dentro do nosso meio. Passamos então a andar cabisbaixos, deprimidos e até mesmo podendo, de forma cabal, tirar a própria vida. Inúmeras, meus irmãos, são as circunstâncias que podem levar, né, uma pessoa a essas condições, inclusive pessoas que confessam o nome do Senhor de forma sincera. No entanto, quando a gente olha para o salmista, o que nós vemos é que ele estava, basicamente, o enredo central, sentindo todas essas coisas pelo fato de estar afastado da presença de Deus. E esse é um ponto central do salmo que nós devemos mergulhar e entender. E causava isso muito problema para ele. O problema que ele estava enfrentando é interessante, porque não era uma morte de alguém conhecido, ou não era um problema financeiro, ou não era um problema devido aos seus perseguidores, que eram inúmeros, mas o problema central do salmista é justamente a ausência da presença de Deus e do seu santo templo, a restrição ao culto ao Senhor no santo templo, no ajuntamento solene que lhe causava grande dor e sofrimento. A maior circunstância de um salmo tão belo como esse, que expressa realmente o sentimento do ser humano, é causado pela ausência da presença de Deus em seu santo templo. Coisa que nos chama já de imediato, né, a atenção. E aí a gente já vê nos versos de número 1 e número 2, eu peço alguém que possa, por favor, ler em bom tom e a gente vai abordando. Verso número 1 e verso número 2. Como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Interessante porque o salmista ele já vai usar aqui a figura de um animal. E esse animal é interessante porque todo mundo aqui sabe que é uma Corsa. Corsa não é aquele carro não, tá, meus irmãos? Que eu tinha, né? Se você botar no Google Corsa, vai vir aquele carro, né? Aquele carro, um excelente carro. Eu tive esse carro aí por mais ou menos uns 20 anos. Foi 20 anos brincadeira, mas foi uns 10 anos, não estou exagerando. Carro excelente.
Mas corça não é isso, né? Corça é aquele animal, né, da família dos cervídeos, ou seja, um cervo. Ou, se você for ver em outras traduções, você vai ver lá uma outra tradução, por exemplo, popularmente chamado de veado. É interessante porque a corça, basicamente, né, é o feminino de veado, é a fêmea, né, no caso aqui, é a fêmea. O veado é aquele que normalmente tem um chifre, que normalmente cai lá pelo outono, e eles usam muito na questão de ter a sua fêmea, né? Usam muito para poder batalhar pela fêmea. Já a corça, normalmente determinado ali por aquele animal que normalmente é a fêmea. E interessante porque ele ilustra isso a partir desse animal, no sentido de que havia necessidade dele, do salmista, de estar na presença de Deus em culto solene. Pense comigo que a corça, né, esse animal, ele é um animal desértico, ou seja, basicamente do deserto, muito específico ali da região da Europa. E nesse animal, é um animal muito não tem uma taxa de gordura muito acentuada, é um animal basicamente com pouca gordura corporal. E ela não consegue se manter vivo por muito tempo, né, sem uma boa hidratação. Esse é um ponto interessante, porque água para a corça significa vida. E também não somente isso, a corça ela exala muitos odores, e esses odores deveriam ser dissipados através de um banho constante. Então ela procurava não somente para beber, né, essa água, mas também para se banhar o tempo todo para fugir dos predadores, né? Talvez o jacaré, enfim, cobras, que eram animais aqui que está dentro da cadeia alimentar da corça, ou seja, que poderia, né, atacar a corça. E aqui a ideia é que para a corça a água não é uma questão de simples, é uma questão de vida, uma questão de morte. E é interessante porque a corça também possui um olfato muito aguçado e ela consegue sentir a presença de água, de boa água, a quilômetros e quilômetros de distância, justamente para poder, no meio de um local onde aparentemente não tem água, a corça consegue identificar essa água, beber essa água e também se banhar para que fuja dos predadores, né? É muito interessante como que Deus fez, né, a sua criação e como que um animal tão simples, pequeno, né, entre 46 mais ou menos centímetros, né, era um animal muito grande, poderia ter esse olfato tão apurado em busca de água. E ela também tem essa sede incessante, né? E por isso batalha, corre até encontrar água pura. É interessante que ela não bebe qualquer água, mas fontes puras, né, para saciar esse seu desejo. Busca com euforia, com desespero pelas águas de uma forma incessante, né? E essa analogia, inclusive, ela se dá também num ponto de que até mesmo nós, seres humanos, dependemos muito mais de água do que, por exemplo, da comida. Né? Um ser humano não consegue ficar mais do que 4 dias de forma muito extrema sem água. É de 2 a 4 dias. Né? Sem comida você ficaria por volta de 2 meses, até 2 meses sem comida. Mas sem água não. A água realmente ela transmite essa vida urgente, assim como a corça. Então, por que a corça suspira pelas águas? Porque a sua sede é mais forte que a sua fome. Ela deseja água limpa, o único animal que escolhe o lugar de fonte para beber. Não bebe água de poça, mas somente da nascente. Ela vai busca até a montanha, sobe, faz sacrifício que tiver que fazer para buscar essa água limpa. Isso é muito interessante porque a sede do salmista aqui não era uma sede por qualquer coisa, por uma necessidade trivial, mas era a necessidade por algo essencial à sua vida. E o que é isso? O culto ao Senhor. A necessidade do salmista era para algo essencial. Interessante, né? Diante de alguns debates que nós tivemos, pelo menos na pandemia, se culto era essencial, o salmista não tinha dúvida nenhuma. Culto para ele era igual a água. Ele necessitava, não somente como nós necessitamos de água, conseguimos ficar até 2 a 4 dias, mas como uma corça. Né? Deseja por água, assim a sua alma
desejava pela presença do Senhor. Não era algo supérfluo, desnecessário, mas algo essencial à vida do salmista e essencial à nossa vida. Mais um ponto, né? Mais uma vez, é interessante a gente pontuar, porque embora o salmista estivesse distante do templo ao Senhor, do templo do Senhor, aqui vai situar ele basicamente próximo ao Monte Hermon, que está lá no norte, né, já na divisa já de Israel, já fora ali do território israelense. Ele poderia, por exemplo, orar em qualquer lugar voltado-se para o templo e ali fazer as suas orações, como, por exemplo, Daniel fez. Ele poderia fazer isso, mas isso para o salmista não era suficiente. Ele poderia se voltar para o Monte de Sião, fazer as suas orações, mas ele tinha consciência de que Deus estava presente de forma especial na Assembleia Solene dos Santos, de forma distinta. E era lá que ele ofereceria sacrifícios pelo perdão dos seus pecados. Era lá que ele ouviria a exposição da Torá e dos profetas. Era lá que ele encontraria as famílias tributando honra e glória ao Senhor, onde ele teria comunhão com a igreja do Antigo Testamento. Não poder estar em Jerusalém, não poder estar no Monte de Sião, no dia do Senhor, no Shabá do Senhor, prestando culto ao Senhor, lhe consumia os ossos, lhe afligia a alma. É muito interessante, porque tantos são os problemas que afligem a nossa alma, né, meus irmãos? Mas a alma do salmista está aflita e demasiadamente aflita por causa da presença ou da ausência da presença especial de Deus na comunhão dos santos. Isso já de cara mostra para nós, né, como que muitas vezes nós valorizamos coisas que não devem ser valorizadas em nossas vidas, que nós colocamos a nossa lupa, a nossa lente em coisas que muitas vezes são supérfluas. Procuramos encher, inclusive, as nossas vidas com essas coisas que são tão aleatórias, tão periféricas, ao invés de colocar a nossa vida, a nossa mente naquilo que é central. E quando nós enchemos a nossa vida com essas coisas periféricas, a única notícia que nós temos é que elas, definitivamente, não podem preencher a nossa necessidade maior. Elas jamais preencherão o sentimento vazio que há no nosso coração, o desejo pela presença de Deus. O ser humano busca preencher esse vazio com tantas coisas, meus irmãos. Porém, esse vazio jamais será satisfeito de forma aleatória. Somente com a presença especial de Deus, o vazio do nosso coração será satisfeito. Nós temos necessidade de Deus. Nossa maior e única necessidade, enfim, último, é da presença do Senhor. Enquanto a nossa alma não estiver na presença de Deus, se deleitando nele, a nossa alma não encontrará sossego, não encontrará paz, não encontrará satisfação. Continuaremos a sentir sede e fome, em constante perturbação, aflição. Nossa alma continuará, meus irmãos. Já mostra para nós, para você, qual tem sido realmente a nossa atenção, o nosso olhar tem sido para as coisas periféricas da nossa vida, que merecem a nossa atenção, ou aquilo que é central muitas vezes se torna periférico. Por exemplo, como o salmista está narrando, a presença de Deus. É por isso que no verso de número 3, ele vai falar assim, né? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente. Meu Deus, onde está? Né? A ideia de minhas lágrimas têm sido o meu alimento mostra justamente que o sofrimento e a tristeza do salmista era tão grande, né? De forma que ele passa aqui por uma grande privação alimentar, né? É comum, inclusive, em momentos de tristeza, de pessoas estarem no momento de privação de alimento. Eu lembro uma pessoa, uma vez, estava falando, não sei se foi
alguém que me contou, pode ser comigo, que eu pago esses micos, tá? Mas perguntei para a pessoa, poxa, que legal, você tá mais magrinho, né? Poxa, que benção, né? Você tá fazendo uma dieta? Falou, não, eu tô com depressão. Aí você não sabe se eu boto a cara. Deve ter sido comigo, que eu que tenho essa pegada, eu que tenho esse dom. Possivelmente. A ideia às vezes nós passamos por momentos de tristeza em nossa vida que muitas vezes nós esquecemos até mesmo de comer. Isso é comum. E aqui o salmista fala que as lágrimas dele têm sido o seu alimento. Né? O salmista devia estar fraco, devia estar debilitado, ansiando novamente pelo retorno à presença de Deus, a tal ponto de ser indagado. Onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus nesse momento de fraqueza, de luta, de tristeza, de abstinência da sua presença, de ausência da presença? Onde está o seu Deus? Porque além da privação do culto público, o salmista enfrentava ainda a zombaria por parte dos seus inimigos. Não bastasse não poder estar presente na adoração comunitária, a sua fé ainda estava sendo vista como falsa. O seu Deus sendo visto como fraco, como impotente. Porque o que o mundo deseja diante das aflições de um crente é uma resposta imediata. E uma resposta não de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com o Deus soberano e a sua providência, mas de acordo com o que as pessoas determinam como Deus deve agir. Se você está passando por uma doença, uma tristeza, as pessoas querem ver essa doença sendo curada. Mostre então o seu Deus, o poder do seu Deus. Aí você pode até falar assim, o meu Deus tem poder e ele faz com o poder dele o que ele quer. As pessoas não querem ouvir isso. Elas querem uma resposta. Elas querem uma prova de onde está o seu Deus. É o mesmo dilema dos tempos atuais. Se Deus é bom, ele não deveria estar deixando você passar por privações e sofrimento. E se isso estava acontecendo, ou seja, se você está passando então por privações e sofrimento, é porque Deus talvez tenha te abandonado. Ou talvez ele nem exista. Esse é o ponto. O ponto aqui é que a fé do salmista está sendo colocada em xeque. Deus te abandonou? Será que Deus existe? Será que esse tempo que você tem passado na presença de Deus, ou passou por tanto tempo na presença de Deus, foi um tempo em vão? Será que você correu, nem na praia você chegou? No final, a nossa fé está sendo colocada em xeque. O Satanás e os seus soldados. Né? Porque muitas são as vezes, meus irmãos, que nós medimos o agir de Deus a partir das circunstâncias. E aí está o grande erro. Né? Porque se nós possuímos bênçãos, logo estamos bem, o Senhor está nos contemplando. Mas se estamos sofrendo, é porque o Senhor nos abandonou, ou é porque estamos em pecado. Mas nem sempre isso é verdade. Lembre-se de Jó, né? O grande exemplo. Deus tem os seus planos para conosco, ele faz da nossa vida o que ele bem entender. Inclusive, o sofrimento, muitas são as vezes que ele é usado para aprimorar a nossa fé, para purificar a nossa fé, para testar a nossa fé, para nos forjar a imagem de Cristo. Deus tem o seu modo de agir. Muitas serão as vezes que ele usará o mal e o sofrimento para que a sua vontade e seus desígnios sejam realizados. Né? Mais uma vez, grande exemplo disso, de como Deus usa o mal. Se parar para pensar qual foi a maior atrocidade existente na história humana. Qual foi o pior fato que já ocorreu na história humana? Você consegue me dimensionar qual é? A morte de Cristo. E o Senhor transformou o maior mal, no maior bem. A morte de Cristo, o maior mal já existente, a morte do Deus Todo-Poderoso, do inocente, perfeito, santo, de alguém pecador como você. Deus usou a morte do seu próprio Filho para reverter em vida para mim e para você. A morte do seu Filho, através dela, nós podemos ter vida, como diria o John Owen, né? A morte da morte, na morte de Cristo.
E aí no verso do número 4, olha aí comigo. Lembra-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, os guiava em procissão à casa de Deus entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Aqui, basicamente, o salmista narra, né, uma coisa que os salmos que virão à frente, que são os salmos de romagem, né, ou os de romaria. A ideia de que o sofrimento do salmista fazia ele se lembrar de como era bom estar na presença de Deus, e não somente estar na presença de Deus, mas se dirigir até a casa do Senhor. É o Salmo 122, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque é interessante, porque às vezes a gente tende a se alegrar, isso quando se alegra, em estar apenas na presença de Deus. Mas só de pensar, meus irmãos, que nós estamos na quinta-feira e o domingo se aproxima, nós já devemos estar alegres e felizes, porque o dia do Senhor se aproxima. E o sábado, a gente já fica tão ansioso no sentido bom da palavra, que a gente começa a se preparar para o domingo, para guardar o domingo. Começa a arrumar as coisas para que no domingo a gente não chegue atrasado na igreja, ou para que a gente tenha uma boa noite de sono no sábado, para chegar no domingo com disposição para ouvir a palavra de Deus. Porque a vida do cristão rodeia o domingo. A cultura do sextou tem que ser trocada pela cultura do domingou. Domingou é a cultura do crente. Você deve amar mais o domingo do que qualquer outra coisa. É assim que o salmista, é assim que a Bíblia trata. É assim que a Bíblia trata. Ele lembra-me dessas coisas dentro de mim, se me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus. A ideia de que as famílias iam marchando em direção, subindo até Jerusalém, vindo de diversas tribos até o Monte de Sião, ali onde se encontravam as famílias, levavam as ofertas para que o sacerdote conduzisse aquelas ofertas para ser oferecidas ao Senhor, e então o perdão dos pecados sendo dado a eles, eles poderiam cantar juntos os salmos. Que alegria indizível, incomparável. O salmista se lembra disso com uma forma, como se isso desse a ele uma espécie de vislumbre da presença gloriosa de Deus. Essa lembrança gerava essa expectativa por estar na casa de Deus. Não sei, meus irmãos, não sei vocês, mas eu acho que eu não chego nem aos pés dessa expectativa. Falta muito em mim. Não sei se falta em vocês também, mas esse amor, esse zelo pelo dia do Senhor, por ouvir a palavra de Deus, por vir até a igreja e falar, naquele dia eu terei o privilégio de ouvir a palavra de Deus através do pastor Paulo. Eu sei que quando é o Michael ou o Juan, os irmãos já fica menos, né? Até falei com a Paula que ela postou hoje lá, Salmo 42, faz isso não, porque senão o pessoal não vai, né? Até que o pessoal veio, né? Vocês não viram o post, né? Vocês não viram. Mas a ideia aqui realmente é que nós temos pouca expectativa pela presença do Senhor. E é interessante porque, embora você pode falar, Mike, mas isso aí é Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento o templo significava a presença de Deus, então é diferente o contexto, diferente nada, porque o Senhor nunca habitou em templos feitos por mãos humanas. O templo apontava para Cristo, né? O tabernáculo de Deus. Tabernáculo humano, a presença de Deus perfeita em Cristo. Ele tipificava a presença de Deus. E hoje nós temos a convicção de que o Senhor habita, né, na vida dos crentes. Isso é certo. Mas uma coisa também que nós perdemos de vista é que, embora o Senhor habite em cada um de nós, o Senhor habita de forma especial na vida da igreja. Quando a igreja se reúne, se ajunta, quando Deus chama o povo a se ajuntar, chama por ato convocatório, Deus se faz presente de forma especial na reunião dos santos.
Porque é na reunião dos santos que Deus derrama os meios de graça. É na reunião dos santos que você tem acesso à pregação da palavra que vai te alimentar. É na reunião dos santos que você é exortado. É na reunião dos santos que você é estimulado a prosseguir. É na reunião dos santos que você tem o acesso à oração conjunta e toda a nossa demanda, louvor e gratidão é conduzida de forma unânime ao Senhor como povo eleito de Deus. Na reunião dos santos que nós recebemos os sacramentos e da mão dos oficiais da igreja o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. É na reunião dos santos que o ministro nos despede para que nós possamos prosseguir a nossa vida na presença de Deus, esperando até o próximo domingo, onde essa cena, esse teatro novamente reiniciará. Se você gosta de teatro, você tem que vir para a igreja. Porque aqui, no culto ao Senhor, a cena é refeita domingo após domingo. E o Senhor, por meio da sua palavra, nos alimenta e nos abençoa de forma inigualável. Você pode falar assim, mas eu oro em casa, mas eu tenho meu culto familiar, eu faço meus devocionais, já estou, não preciso nem domingo para a igreja. Paguei fiz 6 vezes essa semana. Irmão, nada é igual a estar na presença do Senhor de forma... às vezes, né, esse é o problema do nosso modo de enxergar a fé. A gente enxerga muita fé de forma individualista. É eu e o Senhor, né? A minha vida e Deus, a salvação é individual. Então a gente foi bombardeado com essas informações e a gente esqueceu que o Senhor nos fez para viver a fé principalmente de forma coletiva, dentro da igreja. O povo de Deus sendo convocado, chamado às famílias. É assim que a espiritualidade cristã foi feita para ser vivida, e não somente eu e Deus. Aí está o problema que eu pego um ponto aqui, eu vou embora, né? Um ponto que, por exemplo, me chama muita atenção é você falar assim, a igreja preta não tem nada a ver. Tudo bem, você quer pintar de preto, vamos pegar aqui os diáconos, vamos pintar aqui tudo de preto. Mas você, olha a questão, viu que eu falei os diáconos, né? Não pegar os presbíteros não, pega o diácono aqui para a gente pintar aqui tudo de preto. Olha, a questão não é se está preto, se está escuro, se está... Você perde o principal, de que culto não é um ato somente vertical, eu e Deus, mas somos nós. Deus é ainda mais glorificado quando eu olho para o meu irmão e o vejo adorando ao Senhor juntamente comigo. Deus é ainda mais glorificado quando eu vejo um pai com seus filhos adorando ao Senhor, as famílias reunidas. Não somente quando eu estou concentrado no ato cultico, eu e Deus, mas quando eu também contemplo os meus irmãos adorando ao Senhor em comunidade. Deus é também e ainda mais glorificado. Quando eu apago as luzes, pinto tudo de preto, eu perco o sentido comunitário do culto solene. E aí eu perdi boa parte daquilo que Deus reservou para a igreja. Parece algo simples, né? Você vê como é que uma implicação chama a outra, né? E eu vou me alongar aqui muito não, mas vamos passar, porque senão não vou conseguir ter tempo para chegar até o final. Mas quando reunimos para culto, devemos ter essa convicção, meus irmãos. Estamos recebendo do Senhor, estamos nos deleitando nele. E o culto solene é sim um momento sem comparação com nada nesta vida. Porque eu termino essa aplicação. Se você não gosta muito de culto, possivelmente você não vai gostar do céu, né? Porque o culto do céu é a amplificação daquilo que nós fazemos no culto. É o culto elevado à infinita potência. Agora, se você tem alegria, prazer, deleite no culto, saiba que isso aqui é só um vislumbre daquilo que ocorrerá nos céus. Verso número 5, alguém pode ler, por favor? E agora vai começar a luta interna, né? O salmista vai começar a lutar aqui, porque está abatido a minha alma, vai começar a pregar para si mesmo. Interessante, porque quando estava lendo esse texto, a gente às vezes acha que só quem tem que saber teologia é o pastor. É claro que ele tem que saber mais do que todos nós, né? Mas isso não significa que nós não devamos saber.
Muito pelo contrário, que ela não será útil para nós. E não será útil apenas para pregar às pessoas, que às vezes a gente acha que tem que aprender teologia apenas para pregar para as pessoas. Mas a primeira pessoa que você precisa pregar é você mesmo. É você mesmo. O seu primeiro convertido. Eu lembro das coisas, né? Tava eu com o Juan lá no trabalho hoje, aí o colega perguntou para ele: "Ei, como é que foi a pregação? Foi boa?" Não, você foi boa não, como é que ele falou? Deu tudo certo isso? Deu tudo certo? Aí o Juan, deu tudo certo? Como assim deu tudo certo? Eu falei assim, está perguntando se almas se converteram, se teve pessoas batizadas no Espírito Santo, se teve... eu falei assim, fala para ele o seguinte, deu tudo certo. Ó, foram 20 pessoas para o inferno, mais 30 condenadas, 4 pessoas saíram porque não gostaram do que você estava falando. Ninguém fala assim, né? Deu tudo certo, porque isso aí dá tudo certo também, né? Porque a palavra do Senhor, ela tanto salva, como ela condena. Você fala assim, deu tudo certo. O pessoal foi embora no meio, né? O pessoal não está mais falando comigo, está tudo com raiva, né? Foram mais de 30 pessoas condenadas ao inferno, só naquela noite. Foi uma bênção, meu irmão. Ninguém fala isso, né? Imagina Jeremias traçando o fato da pregação ser boa ou não, né? A sua performance pelos resultados. E por que eu estou falando isso? Né? Porque você primeiro tem que sua primeira audiência é você mesmo, assim como o salmista, né? A pregar para si mesmo. Calvino, comentando esse texto, ele vai falar o seguinte: no que concerne ao exercício da fé, o salmista confiava nas promessas de Deus, sendo armado com o espírito de invencível energia, pondo-se em oposição às suas próprias emoções, as emoções da sua carne, restringindo elas e subjugando as suas próprias emoções, e ao mesmo tempo repreendia o seu próprio coração de covardia e imbecilidade. Muitas vezes, muitas serão as vezes, nós deveremos repreender a nós mesmos, exortar a nós mesmos. Pela palavra do Senhor, nossas emoções estão nos conduzindo para um lugar e nós parece ser imbecil. Você não crê no Deus que você vive ou diz viver o tempo todo? Pode pegar pesado com você. Pode pegar pesado. Porque nós somos pecadores, meus irmãos. Somos como ovelhas no sentido de míopes. Temos que ir para lá e vamos para cá. É por isso que precisamos de um pastor com seu cajado para nos direcionar, para nos levar à direção correta, porque essa é a realidade do nosso coração. Não é porque nós somos cristãos que nós não passaremos por momentos de dúvidas, de receios, de tristezas, de sofrimento, de duvidar, inclusive, da nossa própria fé. Porque essa é a luta que Paulo narra em Gálatas 5,17, em que todo ser humano precisa travar contra a carne. E no caso do próprio salmista, os seus inimigos eram o desânimo e a ansiedade. Porque diante da adversidade, nós tendemos a entregar os pontos e desistirmos de lutar. Diante da adversidade, a primeira tentação é desistir. Falar, vou deixar isso para lá, porque isso não é para mim. E muitas vezes precisaremos lutar contra o nosso próprio pecado e olharmos para nós mesmos. Deixarmos o foco em nós e passarmos a entender que nós somos falhos e caímos constantemente no pecado da inconstância. Essa será sempre a primeira opção, é desistir e não terminarmos aquilo que nós começamos, aquilo que nós fomos chamados a começar. Pense na sua caminhada, quantas pessoas ficaram para trás? Quantas pessoas que você conhece, que caminhavam com você e hoje não estão mais conosco. A pandemia deu para mostrar isso, né? Quantas pessoas ficaram pelo caminho? Quantas pessoas? A segunda tentação é ficarmos ansiosos diante da adversidade, que também mostra, né, esse desejo por resolução desenfreada, mostra a falta de confiança em Deus, de forma que a gente passa a querer tomar a frente do Senhor, querendo resolver os nossos próprios conflitos, a nossa maneira,
E contra a ansiedade, a Bíblia já é clara contra isso. A Bíblia é claríssima, evidencia que na ansiedade o ídolo do nosso coração é desvendado, é mostrado, é escancarado. E nós precisamos tratar a ansiedade como pecaminosa que ela é. Como pecaminosa que ela é. Porque a palavra do Senhor sempre diz, Filipenses 4,6, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem suas orações, seus pedidos a Deus. Mateus 6, 25 a 34, porque não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que é a vez de comer e beber, questões simples e essencial para a nossa vida. Nem pelo vosso corpo, nem pelo que de vestir. Não é vida mais do que o alimento. No final ele vai falar, porque quem procura por essas coisas são os gentios, ou seja, são aqueles que não possuem o Senhor. Porque vocês têm um Pai, e o Pai sabe de tudo que você necessita. E ele fala, diante da ansiedade, buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as suas necessidades básicas, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Porque não adianta ficar ansioso, porque você pode acrescentar um dia a mais à sua própria vida. O salmista ele enxerga que, diante do sofrimento, ele está tentado a desistir ou tentado a resolver pela sua própria mão. Ele vê que isso não adianta. Ele precisa do encorajamento, mas ele precisa confiar em Deus que solucionará os seus problemas, entregar nas mãos do Senhor. Porque a ansiedade ela tem esse poder de nos paralisar, nos tirar a alegria pelo governo de Deus, né? Tirar a gratidão e demonstra sempre, né, não gostar de um Deus que é soberano, é o Deus da Escritura, um Deus providencial, um Deus que controla todas as coisas com as suas próprias mãos, né? E aqui ele vai mostrar qual é a solução, ou para a covardia, né, ou para o temor, ou para a ansiedade. A solução é isso aqui, ó, no verso de número 5, está abatido a minha alma, porque te perturba dentro de mim. A solução é, espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. A solução, o remédio para essas coisas, para a ansiedade, para o desânimo, é esperar em Deus, é confiar em Deus, porque Ele é o único capaz colocar a nossa confiança naquilo que é necessário, nos estimular a prosseguir, né? E nos colocar o nosso coração nele. E o resultado disso é que o Senhor vai nos encher da certeza de que Ele continua trabalhando em favor daqueles que nele esperam. E o salmista pode afirmar convicta, eu ainda o louvarei. Essa privação vai passar e tão logo estarei na presença de Deus. Ainda que ele morresse, meus irmãos, se ele morresse, a única coisa que anteciparia é ele estar na presença de Deus. E a única coisa que a morte pode fazer com o cristão é conduzi-lo mais rapidamente à presença de Deus. Enquanto a morte não chega, nós podemos ter a certeza de que todas essas tribulações passarão. E nós chegaremos à presença de Deus e seremos, por Ele mesmo, encorajados, estimulados e exortados. Verso de número 6. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, e lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Provavelmente a localização aqui, né? Eu ia até projetar um mapa mostrando que o salmista ali no monte Hermon, que é justamente nessa divisa norte de Israel, onde esse monte é um monte muito alto, inclusive coberto por neve em algum determinado período do ano, na divisa com nações pagãs. Ele se lembra de um pequeno monte, mas que era incomparável em importância, que é o Monte de Sião. Porque entre o grande Monte Hermon e o Monte de Sião, geograficamente, são incomparáveis. O Monte Hermon é gigante, um grande monte, cercado e também coberto por gelo, né? Faz parte da divisa ali de Israel. Um pequeno monte ganha a sua magnitude infinita comparado a esse grande monte. Por quê? Porque no Monte de Sião estava
o santo templo de Deus, é a presença do Senhor. Você vê como é que a perspectiva, né, humana vai muito contrária e antagônica à perspectiva do Senhor. Porque aquilo que pode ser grande para mim e para você, para Deus pode ser apenas um pequeno monte que ele pisa com seus próprios pés. Mas aquilo que é pequeno para nós, muitas vezes aos nossos olhos, Deus transforma em grande, porque lá a sua presença está. A nossa vida, e aí que está, né? É interessante isso, porque tem muita gente, né, com essa mania de grandeza, muitas igrejas pregando isso, que nós temos que ser grande, pensar alto, se cercar de pessoas que pensam grandiosamente, e nós seremos influenciados por essas pessoas. Igrejas na nossa proximidade pensam dessa forma. Mas eu estava até lendo isso hoje, lá no livro do Puritano, né, do Jeremias, lá o contentamento cristão, né, a arte do contentamento cristão. Ele falava que a diferença, né, você deve saber qual a parte que eu vou citar. Ele falava que a diferença de um não crente para um crente é que o não crente sempre quer encher a sua vida, né, os seus desejos, adicionando coisas para que ele se torne contente. Então vejamos que você queira muito uma viagem, você sonha com essa viagem, você só estará contente se essa viagem acontecer na sua vida. Ou você sonha em ter filhos, você só estará contente se ser adicionado essas coisas na sua vida. E aí você pode pensar em todas as coisas que você sempre sonhou em ter. Você fala, quando eu tiver aquilo, eu estarei contente. O crente, ao contrário de adicionar, o contentamento vem pela subtração. Porque você não precisa levar o seu desejo, ampliar o seu desejo para você ter aquela coisa, porque aquela coisa jamais vai satisfazer você. O que você e eu muitas vezes precisamos fazer é descer o nível do nosso desejo até aquilo que o Senhor já nos deu. Porque aí sim nós encontraremos o contentamento. Mas se o Senhor nos tirar mais coisas, e nós descemos ainda mais. E se Ele nos tirar tudo, então nós descemos muito mais. Porque tudo que Ele nos dá é perfeito e é bom e eu sempre estarei contente nele. Não importa onde Ele me coloca, na bonança ou na dificuldade, eu sempre colocarei o meu coração em conformidade com aquilo que Deus me dá. E então eu sempre estarei contente. Você vê, né? Porque é por isso, aí ficou muito claro, parece uma coisa tão simples, eu estava lendo isso hoje, né? Eu estava até hoje correndo com o Juan e a gente nem conseguiu correr, tanto que a gente ficava comentando as coisas, né? Ele comentou, 5 quilômetros foi ele comentando Daniel, e depois, né, ele está muito grato ao senhor, pastor, pela exposição de Daniel. Ele está, assim, realmente muito feliz por poder estudar todas aquelas visões, sonhos. Ele realmente está muito entusiasmado. E aí, 5 quilômetros ele falando, né? Eu consegui falar por 1 quilômetro sobre a arte do contentamento cristão, porque parece uma coisa tão simples, mas que eu não tinha parado para pensar nisso. Tantas são as vezes, né, que nós devemos descer, para que o nosso coração se contente com aquilo que Deus nos dá. O salmista, ele enxerga esse grande monte, mas isso não interessa para ele. O que interessava para ele era o monte de Sião, porque lá estava a presença de Deus. O que interessa para nós não são as maiores coisas que o Senhor nos dá, mas a presença de Deus, inclusive nas pequenas coisas que nós temos. É isso que determina a satisfação e determinará a satisfação do nosso coração. Salmo de número 7. Alguém pode... Salmo de número 7. Versículo de número 7. Verso 7, melhor dizendo, né? Alguém pode ler? Porque eu vou tomando uma água aqui. Tá. Alguém sabe aí o que é essa palavra difícil que a irmã falou aí? Catadupas? A Ara sempre ajudando as nossas exposições. Oh, obrigado. NVI aí, tá vendo? Batista está sempre à frente do presbiteriano, né? O significado aqui. A esposa de pastor está com uma Bíblia NVI. Você não está com a versão inspirada, que é a versão Ara? A Ara é a versão inspirada, meus irmãos. É a Ara ou nada, né? Mas eu tô brincando, tá, meu irmão? Eu inclusive, adoro olhar a NVI para fazer essas correlações, inclusive. Catadupas significa isso, cachoeiras, né? Imagina, alguém já morou aqui em área de cachoeira, tirando eu? Eu já morei em Guapimirim, Cachoeira Bessa,
o Gessé morou, né? Eu morei também em Magé, bastante cachoeira. Cachoeira é legal porque você entra assim debaixo de uma queda d'água e você às vezes levanta, e quando você levanta, e aí vem outra, né? E você não consegue respirar. É como se você tomasse um caixote aqui na praia, agora, né, agora vai ficar molezinha, né? Praia vai ficar uma beleza, porque praia você toma um caldo, né? E aí, quando você levanta, assim, agora eu vou respirar. E vem outra onda e o quê? Te joga lá embaixo de novo. Agora eu vou. Aí você vai ficar desesperado, desesperado, desesperado. Isso não vai acontecer com você, né? Só comigo. E aí você levanta, você vai respirar, e você toma outro caldo de novo e você não consegue. Por quê? As ondas vão te levando. Vem aquelas quedas d'água, aquelas catadupas, né? E você vai se jogando, vai te afogando, te afogando. Parece que você não consegue respirar. É a mesma ideia de Jonas aqui, né? Jonas foi submergido ali, ele tentava respirar, até que o socorro veio do peixe, né? Do Senhor, por meio do grande peixe, o engole. Mas aqui a ideia é justamente essa. O salmista está falando que um abismo chama outro abismo, ao fragor, ou seja, ao barulho das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Ele não conseguia se erguer, parecia estar mergulhando em um poço sem fim. Isso aconteceu com todos aqueles que olham e que olharam para si e esqueceram-se de voltar para Deus nos momentos de tristeza. Não se lembram que somente Cristo pode então nos dar o ar que nós necessitamos, pode levantar as nossas cabeças e cessar essas ondas para que nós então estejamos em um local seguro. Porque quando nós, no meio do sofrimento, no meio da tribulação, passamos a entender ou querer, né, resolver por nós mesmos, né, ou como ali os marinheiros, né, de Jonas que queriam, né, remavam mais e mais, parece que não tem solução porque você não pode solucionar os seus próprios problemas. Você não tem essa condição de respirar por si mesmo. Você precisa do Senhor para isso. Acontece com aqueles que estão em pecado e não se arrependem. Porque você cai num pecado, você passa a pecar ainda mais. Então você logo deixa de frequentar os cultos. Então você para de orar. Então você para de ler a palavra. Então você deixa o desânimo e a ansiedade tomar conta e acaba todas as suas forças para retornar à casa de Deus. Você deixa de frequentar, se torna fraco, um abismo vai levando a outro e você não consegue mais voltar à presença do Senhor. Quantas são as pessoas que nós vimos esse filme se repetir? Quantas vezes nós, com misericórdia do Senhor, não caímos nessa cena, porque o Senhor nos tirou de lá? A ideia, meus irmãos, que um pecado não confessado, muitas vezes, nos leva a outro pecado. E nós nos afundamos ainda mais. É por isso que no verso número 8, o salmista agora passa a olhar para o Senhor. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Ele passa agora a vislumbrar a graça de Deus, o seu favor imerecido, e a despeito de todo o sofrimento, ele consegue então experimentar a presença e o cuidado de Deus. Porque no sofrimento o salmista poderia então, meus irmãos, presenciar, experimentar as misericórdias de Deus. O louvor passa a habitar nos seus lábios, o fruto da salvação e o cuidado do Senhor sobre a sua vida e, por fim, a alegria da comunhão ao se relacionar com o Senhor por meio da oração. Se você está passando por tribulação e sofrimento, saiba que essa é uma oportunidade ímpar, sem igual, de você testemunhar da vida de Cristo em você. Não há momento mais inigualável de você testemunhar do amor de Cristo na sua vida quando você passa por tribulação e sofrimento. Você pode até chegar ao céu tendo um desempenho, digamos assim, no meio da tribulação, que se confunda com o mundo. Mas você vai perder a oportunidade de testemunhar do amor de Cristo, do Evangelho do Senhor, porque quando as pessoas olham para nós,
enxergam uma reação diferente da do mundo em meio à tribulação e sofrimento, ela entende que há um poder sobrenatural atuando em nossa vida. Então, elas ficam perplexas, porque isso não é normal, não é comum. Pessoas louvarem a Deus pela morte de um ente querido, pessoas não se afundarem na depressão e talvez indo até o suicídio em momentos de tribulação e sofrimento. O normal é a pessoa que tem suas riquezas, né, no mundo e perde tudo, é se sentir desamparada, entristecida. Talvez dá cabo até mesmo da sua própria vida. Mas um crente verdadeiro, são nesses momentos que ele pode encarar sofrimento ou uma doença, por exemplo, de estado terminal, e adorar ainda mais ao Senhor. Nesses momentos, o Senhor, muito mais do que nos colocar na provação, ele nos dá a oportunidade de glorificá-lo ainda mais. Isso é importante porque são em momentos sombrios, como o salmista viveu. A coisa mais difícil de reconhecermos a Deus é que o Senhor nos dá a oportunidade de enxergar a sua misericórdia, mesmo diante do sofrimento. E aí no verso de 9 a 10, o salmista caminha para o final e diz assim, né? Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo, o teu Deus, onde está? Meus irmãos, a racionalidade, novamente, aquela que nós falamos no início, passa a indagá-lo novamente, né? Essa miserável carne, homem que ele é, novamente fala, né? O teu Deus, onde está? Porém agora, o que lhe volta à mente é justamente essa zombaria e blasfêmia dos seus inimigos, porque ser crente não é fácil. O convite ao cristianismo, à fé cristã, é um convite ao sofrimento, ninguém te enganou aqui. E diante de Cristo, nós estamos não somente dispostos a ser salvos por Ele, mas principalmente a sofrer com Ele. O convite de Cristo para a sua vida é sofrer com Ele. Alguém diz amém aí? O Senhor te chama nessa noite para sofrer com Ele. Muito sofrimento te espera ainda nessa vida. Muitas tribulações, muitas perseguições, talvez muitas tristezas ainda estão reservadas para você e para mim. Que mensagem, né? Maravilhoso. Isso é bíblico, Mateus 5,11, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Filipenses 1,29, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Mas são nesses momentos que nós olhamos para a misericórdia de Cristo, entendemos o agir de Deus. É por isso que o salmista termina, mais uma vez, pregando para si mesmo. Verso número 11, porque está abatida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Ele reafirma esse diálogo, ele prega para a sua alma, ele coloca a sua mente no devido lugar, que é em Cristo, e ele ensina a si mesmo que diante do sofrimento ainda é possível experimentar o cuidado de Deus, experimentar as suas misericórdias e confiar nele somente. Mesmo diante de toda a tribulação, mesmo com a sensação de que Deus está longe, nós podemos experimentar da bênção do Senhor e das suas misericórdias. Ele é chamado a isso no meio do sofrimento. Ele prega para a sua alma, ele prega para o seu coração. Se coloque no seu lugar, confie no Senhor, porque você ainda estará diante dele em louvor e ações de graça. Eu termino aqui, meus irmãos. Eu reafirmo algumas questões que nós já falamos durante o estudo desse salmo. Mais uma vez, o salmista estava abatido. E mais uma vez, não por causa de circunstâncias que às vezes são importantes para a nossa vida, por exemplo, a morte de um ente querido. Ele não estava abatido por falta de dinheiro, ele não estava abatido por outras privações, mas ele
está se sentindo no exílio, ele está se sentindo afastado da presença de Deus, ele não consegue estar diante dos seus irmãos queridos, ele não consegue estar em assembleia solene cultuando ao Senhor. Será que o sentimento que nós encontramos quando nós, por exemplo, não deixamos de vir ao culto no domingo é parecido com esse sentimento do salmista? Chega aos pés desse sentimento? Será que quando eu, por algum motivo de força maior, eu não consigo estar no culto solene ao Senhor, eu reajo dessa forma? Ou eu simplesmente falo, não, domingo que vem eu vou. Semana que vem eu vou estar lá. O pastor está lá toda... Eu vejo a pregação no YouTube. Eu mando uma mensagem para o pastor, eu me justifico, eu faço qualquer coisa. Esse domingo realmente não dá. Eu trabalhei muito no sábado, não tenho um dia para descansar. Domingo eu vou tirar para descansar. Na verdade, eu posso fazer isso, um domingo só. E você se afasta da presença de Deus, que é algo incomparável, por causa de qualquer outro. Eu não estou aqui demasiando e pesando argumentações, porque existem sim, alegações que são plausíveis, mas eu não estou, por mais plausível que ela seja, por mais que você que trabalhe de escala, como eu, esteja de serviço naquele dia, tudo bem, você deixou de estar na presença de Deus. Você perdeu muito. Você perdeu mais do que qualquer outra coisa. Você perdeu muito em estar na presença de Deus. O que você tem que fazer é desejar ardentemente pelo próximo domingo. Se planejar em todos os pontos para que nada atrapalhe a comunhão. Sua comunhão é a comunhão da sua família com o Senhor naquele dia. Você vai fazer tudo que for necessário para estar diante do Senhor. Porque não há nada parecido que possa se comparar a entrarmos nos átrios do Senhor, na sua presença. Precisamos ter esse momento, entender que nesses momentos estaremos como no exílio, mas esperando se findar os 400 anos para que nós retornemos à presença do Senhor novamente. Porque são nesses momentos de ausência que os nossos ossos enfraquecem e nós experimentamos o maior dos abismos. E aí, meus irmãos, é um ponto que nós devemos entender que somos ovelhas. E ovelhas são míopes, e a tendência nossa é se desgarrar. Nós precisamos estar juntos, sob a tutela do Supremo Pastor, a fim de que nós possamos prosseguir. Nós não chegaremos ao final se não estivermos juntos. Não chegaremos ao final se nós não estivermos sendo o tempo todo exortados e pastoreados, o cajado do Senhor, no meio da sua palavra, sendo instruídos o tempo todo. Quem você acha que é? Você acha que conseguirá chegar até o final por si mesmo, assumindo seus próprios caminhos, tomando caminhos de atalhos? Você acha que você vai conseguir? Você não vai conseguir, longe da presença de Deus, longe do povo de Deus. Você não vai conseguir chegar ao final. Você vai ficar pelo meio do caminho. Em segundo lugar, diante da sede que nós experimentamos, uma corça, e a sede dela só pode ser suprida pelas melhores correntes de água, pelas melhores fontes. Diante da nossa sede, do que nós, meus irmãos, temos nos enchido? Que tem saciado a nossa sede? Quais são as fontes que nós temos bebido? A fonte que nós bebemos é o quê? Nós temos sido pastoreados pelo quê? Porque você é pastoreado. Querendo ou não. Ou pela palavra de Deus, ou pelos seus próprios métodos. Pelo Instagram, pelo Facebook, pelos jornais da vida, pelos noticiários, pelos seus próprios desígnios, pela sua mentalidade, pela sua perspicácia. Você vai ser pastoreado. Você vai beber água porque você sente sede. A diferença é em quais fontes nós temos bebido a água. A nossa fonte é a fonte que jorra água viva ou tem sido os lamaçais deste mundo? Temos dado ouvido à palavra de Deus ou temos dado ouvido igual Eva à serpente? E aos prazeres desta vida, e
e nos guiamos, e nos alimentamos e bebemos da água deste mundo. Filhinhos, não ameis este mundo. Não ameis este mundo. Nós não podemos beber da água deste mundo, dessa água suja, dessa água contaminada, porque nós somos como a corça. E a corça deseja por água purificada, água limpa, até mesmo para se livrar dos predadores, do pecado, do mundo, do diabo. Porque o nosso corpo cheira mal, meus irmãos. Só seremos purificados por meio da água da vida, por meio do Senhor. Quanto mais nós nos revestirmos da palavra do Senhor, da armadura do Senhor, mais preparados nós estaremos para combater neste mundo mal. Toda vez que você acorda e vai para o seu trabalho, você está indo para um combate, está indo para uma guerra, que você vai estar no meio do mundo e você precisa vencer. Você não pode sair desarmado, você tem que sair preparado para vencer mais uma batalha. Para mais um dia Deus ser glorificado e você não dar mau testemunho, para mais um dia você poder resistir às tentações, para mais um dia você sobreviver ao mundo mal, para mais um dia. Isso, e que determinará a nossa vida é em que nós temos nos alimentado. E diante do sofrimento, precisamos ainda mais beber da água da vida que Cristo nos dá. E a boa notícia é que quem bebe dela jamais sentirá sede. Eu termino dizendo que, não sei se vocês, claro que vocês lembram, de João 19, 28, que Cristo na cruz ele sente sede. O que lhe dão? Vinagre. Mas além disso, diante dessa sede, Cristo bebe o cálice da ira de Deus, para que então nós pudéssemos experimentar e beber de uma água pura. Beber não mais do cálice da ira, que ele bebeu até o final, até a última gota, para que nós pudéssemos, através do seu sangue, ter vida eterna nele. Cristo bebeu, meus irmãos, o cálice da ira para que nós hoje pudéssemos beber da sua água. Só por isso que nós podemos ter vida. Porque então nos alimentarmos e bebermos da água deste mundo, o Senhor nos deu a água da vida. O Senhor nos deu a vida eterna. Para Ele que precisamos olhar em momentos de angústias e momentos sombrios. Nada nessa vida pode saciar a nossa sede, somente o Senhor. Então olhemos para Ele, coloquemos a nossa fé no autor e consumador dela e busquemos nele a satisfação da nossa vida. Assim como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por Ti, ó Deus, suspira a minha alma. Quando você estiver abatido, você possa lembrar desse salmo no verso número 11, porque está então abatido a minha alma diante do sofrimento e da dor. Porque te perturbas dentro de mim, espera, confia em Deus, porque ainda nós o louvaremos, porque Ele é o meu, o seu auxílio, Ele é o nosso Deus. Amém?